Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Seu Aquário. E no vídeo de hoje, mais um vídeo falando sobre a nossa criação de lebiste, nosso aquário plantado e sobre plantas. Eu sei que muita gente quando pensa em aquário, pensa em peixes, mas muitas pessoas acabam pondo plantas também nos seus aquários. E assim como com os peixes, muitas vezes cometemos erros e temos muita desinformação, com as plantas não é diferente. Muitas vezes as pessoas acham que existe peixe que come cocô e não dá nada para o peixe comer. E muitas vezes existem pessoas que acham que plantas não precisam de nada. É só largar ela lá no aquário e boa. Mas e se eu te disser que a planta precisa se alimentar, por assim dizer? E se eu te disser que você precisa dar comida para sua planta? O que você acha sobre isso? Comenta aqui embaixo antes de mais nada, se inscreve no canal, deixa o seu like e puxa a vinheta! Aquanano, as melhores luminárias para o seu projeto, seja jumbo, marinho ou plantado, a melhor iluminação e custo-benefício você encontra aqui. Links na descrição. Bom pessoal, antes de mais nada é importante dizer que os cuidados com as plantas dependem do tipo de planta. Por exemplo, se você tiver um peixe muito grande, ele vai precisar comer muito. Se você tiver um peixe pequeno, ele come pouquinho e dá menos trabalho. Com as plantas não é diferente, mas não é pelo tamanho que a gente vai medir qual planta dá mais trabalho ou menos trabalho. A gente tem o que chamamos de plantas low-tech, que são plantas que são como peixinhos pequenos, elas não precisam de muita coisa para se desenvolver. Então, se você tiver uma luminária mais ou menos e der um alimento básico para elas, elas já se desenvolvem. Mas tem algumas plantinhas aí que a gente colocou no nosso aquário aqui, principalmente gramas, né, como cuba, dentre outras plantas, são muito mais exigentes. Elas precisam de muito mais comidinha, por assim dizer. E o que é a comida das plantas? Bom, as plantas fazem fotossíntese, como todo mundo sabe, mas para isso ela precisa tirar os nutrientes de algum lugar para gerar alimento. Muitas vezes a sobra de ração e as fezes do peixe geram certos nutrientes na água. Sim, geram. Mas a planta precisa de nutrientes específicos, que são macronutrientes, micronutrientes e até mesmo ferro. E também o CO2, para que ela possa absorver tudo isso e transformar em alimento para ela e, consequentemente, crescer. Existem algumas dicas que podem te ajudar bastante a economizar. Por exemplo, aqui no nosso aquário plantado, estamos usando CO2 caseiro porque estamos sem verba. Então, eu sei que o tamo foi tão feio quanto a nossa adaptação de CO2, mas é uma opção muito legal aí para quem quer ter plantas low-tech ou até quem está meio sem verba para umas plantinhas um pouco mais exigentes, como é o nosso caso. E também a gente está dando alguns alimentos para as nossas plantas. Então, a gente está fertilizando elas, por assim dizer, com macro, micronutrientes e ferro, tá? Então, muitas vezes, se você quiser ter uma planta no seu aquário, é importante você ter fertilizantes. Maicon, qual fertilizante eu preciso comprar? Fui pesquisar fertilizante. Pô, se eu comprar um kit de fertilizante, fica meio caro, 150, 200, depende do tipo de fertilizante e da quantidade que vem na embalagem. Mas vamos supor que eu tenho plantinhas low-tech. Muitas pessoas dão apenas carbono líquido para ela e acaba ajudando bastante ela a se desenvolver. Algumas dão só macronutrientes, algumas só micronutrientes. Então existe uma grande variedade aí de fertilizantes simples a mais avançados que você pode usar no seu aquário para plantas. E isso vai ajudar que as suas plantas se desenvolvam, cresçam e fiquem bonitas. Muitas vezes as pessoas falam, eu coloco planta no aquário, não vai para frente. Coloco planta no aquário, às vezes tem uma luminária, às vezes tem um substrato legal, mas não vai para frente. Então a questão é alimentar as suas plantinhas. Mas Maicon, qual fertilizante eu uso? Qual produto eu uso no meu aquário? Não vamos abordar isso no vídeo de hoje, vou deixar para um próximo vídeo, onde a gente vai falar a melhor fertilização para plantas de baixa complexidade e uma melhor fertilização para plantas de alta complexidade. E também vamos falar sobre a dosagem, algumas dicas aí para você dosar os seus fertilizantes de uma maneira que não fique muito na água para não dar algas e não fique pouco na água para as plantas não crescerem, tá? Mas para não perder o próximo vídeo, já sabe, né? Se inscreve no canal, deixa o seu like e comenta aqui embaixo se você já sabia que as plantas precisam comer ou se você achava que não, é só ter luz e boa.
Comente aqui sua opinião e até a próxima, pessoal. Falou!